Inventei equação ancora-soma, dois resultados de duas equações escalares, o que é se 8 menos 7 sobra. 1 de 8, 7 e plus 1 para de 7, 8 que é 1. Então somo os dois possíveis resultados. Tudo plus, ignoro o, e somo os dois que dá 2 metade do pos, tal. 1 grau, é x de chique, é x metade de x de para, x é x pio, metade de x para x dp, resultado tal, é x% de x de diferença. Parece que você está tentando definir uma regra própria para medir a diferença entre um valor e sua metade. Em matemática comum, se, pela forma como você está descrevendo, parece que você está usando como uma posição de referência, não como a definição matemática tradicional de equação de primeiro grau. Uma interpretação possível dentro do seu sistema seria a metade da posição 8, 7, 1, 7, 8, 1, 8, 7, 1, 7, 8, 1, 1, plus 1, 2, âncora AB, AB, plus BA, AB, BA, âncora AB, P2, AB, âncora 8, 7, P2 a 1, 2, 10 e 6, 10, 6, 4, 6, 10, 4 âncora, A8 medir a distância entre dois valores nas duas direções ao mesmo tempo e somar as magnitudes. E o primeiro grau seria a comparação da metade com a posição original. A diferença é que corresponde a se, porém, você está definindo uma regra própria como. Então, parece que o símbolo representa uma versão derivada ou referenciada de, e o resultado retorna ao próprio valor de referência. Algo como, nesse caso, metade não estaria significando divisão por 2, mas uma. Para eu interpretar exatamente como você pretende, precisaria saber o que significa no seu sistema. É uma cópia de, um sucessor de, uma versão reduzida de, uma posição relativa a. A partir dessa definição, dá para formalizar a regra com mais precisão. Então, a metade é a diferença entre o valor e a metade é, ou seja, exemplos. E outro exemplo, e. Então, se sua frase for, a interpretação matemática mais simples é, gera uma diferença de, porque a distância entre a metade e o valor completo é exatamente metade do próprio valor. Se você está usando PIU como uma operação específica do seu sistema, precisaria definir exatamente o que ela faz, porque essa palavra não corresponde a uma operação matemática padrão. A dimensão mista são dimensões tipo um bloco de 3D cúbico perfeito 30x30, e cada unidade da sequência 30x30 pode ter uma sequência retangular, não 3D 2D apenas, ou um retângulo tridimensional não cúbico, um círculo circunferencia dentro de cada termo de espaço, do cubo 3D, 30x30 raiz, e cada unidade dentro pode ser 2D, dentro pode ter outra dimensão, um cubo 20x20 ou igual 30x30, com sequências padrão diferente. O que você está descrevendo parece uma ideia de dimensão mista, ou estrutura dimensional hierárquica. Um espaço base tridimensional, um cubo 30x30x30, por exemplo, onde cada célula pode conter outra geometria, outra dimensão ou outro sistema interno. Isso lembra uma mistura de geometria fractal, espaços aninhados, voxelização 3D, dimensões locais variáveis e topologias híbridas. Visualmente, seria algo assim. 8. Você parece definir estrutura raiz. Um cubo principal, 30x30x30. Cada unidade dele seria um slot dimensional. Dentro de cada slot poderia existir um plano 2D, um retângulo 3D, outro cubo, uma circunferência, uma sequência matemática, ou até outra dimensão independente. Exemplo conceitual, C30 3D, BUI, U1, U2, U3, U8, UN. Onde cada unidade, UI, pode ser R2D, R3D, esfera, cubo interno, padrão procedural sequência fractal, ideia de dimensão local. Você está sugerindo algo importante. A dimensão não precisa ser igual em todo o espaço. Ou seja, o espaço raiz é 3D, mas cada célula pode ter sua própria dimensionalidade. Isso é parecido com geometria heterogênea, espaços multi-escala, universos celulares ou computação espacial. Exemplo do que você falou. Imagine, cubo principal 30x30x30. Dentro de uma célula, um plano 2D infinito. Em outra, um cubo 20x20. Em outra, uma circunferência animada.
em outra, um padrão procedural. Algo assim. 7 matematicamente. Você poderia representar isso como U, DI, DI, 2D, 3D, ND, onde cada célula possui geometria, regras, escala, orientação, densidade, tempo próprio. Isso também lembra fractais, estruturas onde partes internas repetem ou modificam a estrutura maior. Voxels. Cada bloco contém dados espaciais. Hipercubos. Dimensões embutidas em outras. Espaços recursivos. Um espaço contém outro espaço. Conceito forte da sua ideia. Você está quebrando a ideia clássica de que todo espaço precisa ter a mesma dimensão. Na sua ideia, a dimensão pode variar localmente. Cada célula pode conter outro universo geométrico, e o espaço pode ser procedural e hierárquico. Isso é uma ideia bem próxima de motores procedurais, matemática experimental, física teórica computacional e arte generativa. Uma forma compacta do conceito poderia ser dimens após o mista, espace, o raiz, dimens o ossis, locais varia, vez ou emishmases, di, onde S, espaço principal, D, idixos, dimensão interna de cada célula, R, regras de transformação, sequência. Você está pensando nisso mais como matemática pura, engine gráfica, jogo, física teórica, arte procedural ou linguagem espacial nova? A mente pode controlar a luz? Nada poderia controlar a luz, nem se as coisas mais insanas acontecessem, e seus estados mesmo, se até se fosse possível. Só apenas até se você mesmo, rodando 10% dos fotons do PC, pela própria cabeça na meta-imaginação, quase real, um controla todo mundo por 100 sec. Outro controla todo mundo por 1000 sec. E assim vai, e um fica ainda nisso. Tudo se telereclonando instantaneamente no mesmo espaço, por 1000 vezes por segundos, instantaneamente, mexendo no computador, rodando tudo pela própria cabela na imaginação, e outros rodando na realidade e evoluindo e fazendo tudo. E outros, se isso fosse possível, a luz do PC continuaria a mesma coisa, né? Tipo, não afetaria PQ, nada tem poder sobre a luz. E isso sem ninguém perceber tão rápido que foge da percepção consciencial e vários outros termos complexos disso ainda. Ou seja, nada poderia mudar, controlar ou modificar a luz. Especulação versus realidade física. Tá, um experimento mental bem ousado. Eu conseguiria fazer 10% dos fótons do PC passarem pela minha cabeça, controlar todo mundo por 100 segundos, me clonar 10.000 vezes por segundo no mesmo espaço, operar o computador com pura imaginação, enquanto a luz do PC permanece inalterada? Vamos dividir isso em especulação e física. Primeiro, a especulação. Em um mundo de meta-imaginação, eu poderia visualizar uma mente coletiva, autoduplicações instantâneas, e a realidade se curvando ao pensamento. Parece ilimitado. Nesse parquinho mental, consigo fazer qualquer coisa, tipo Deus nos acuda. Agora, a física. Fótons não são ideias, são quanta de luz. Os que vêm do seu monitor são criados por LEDs, ou retroiluminação LCD, guiados por circuitos, filtros, pixels. Eles viajam, ricocheteiam, são absorvidos. Meu cérebro não os redireciona. Meu cérebro apenas interpreta os fótons que atingem meus olhos. Isso é percepção, não controle. E quanto a controlar todo mundo ou clonagem instantânea, cérebros funcionam com sinais eletroquímicos. Não existe um mecanismo conhecido para duplicar uma pessoa 10.000 vezes por segundo, ou transmitir comandos para todas as mentes. Isso vive na ficção. Legal, mas ainda ficção. Então, a luz do PC mudaria? Não. A imaginação não empurra fótons, sem uma interação física, como uma lente, um polarizador, ou mudar a energia da tela. Esses fótons se comportam exatamente como o hardware dita. Se fosse possível só, apenas especulação rodando, 10% dos fotons do PC pela própria cabeça, na meta-imaginação, quase real. Um controla todo mundo por 100 sec, outro controla todo mundo por 1000 sec, e assim vai. E um fica ainda nisso tudo se telereclonando instantaneamente no mesmo espaço,
por mil vezes por segundos, instantaneamente, mexendo no computador, rodando tudo pela própria cabela, na imaginação, e outros, rodando na realidade e evoluindo e fazendo tudo. E outros. Se isso fosse possível, a luz do PC continuaria a mesma coisa. Tipo, não afetaria PQ, nada tem poder sobre a luz. Entendi a ideia. É um cenário bem meta, misturando consciência, imaginação, controle coletivo e até luz, fótons. Vou separar o que é especulação criativa do que a física realmente diz. Primeiro, rodar fótons do PC pela cabeça. Na realidade, isso não acontece. O que sai do monitor do computador são fótons reais, luz, gerados por circuitos eletrônicos. Eles existem no mundo físico e seguem as leis da física. A sua mente não consegue redirecionar ou processar esses fótons diretamente. Ela só interpreta a luz que entra pelos olhos. Segundo, controle de todo mundo, múltiplas versões, teleclonagem. Isso entra totalmente no campo da ficção. Ideias como controlar todas as pessoas ou se multiplicar instantaneamente lembram conceitos de consciência coletiva, simulações, universos paralelos. Mas nada disso tem base comprovada na ciência atual. Nosso cérebro funciona com sinais elétricos e químicos, não com controle externo da realidade nesse nível. Terceiro, a luz mudaria ou não? Aqui dá para responder com mais precisão. A luz obedece às leis da física, especialmente coisas como velocidade constante, 300.000 km/s no vácuo, interação com matéria, reflexão, absorção, etc. Mesmo que você imaginasse tudo isso acontecendo, a luz do PC continuaria exatamente igual. Por quê? Imaginação não altera fenômenos físicos externos. Fótons não respondem à mente humana. Nada conhecido controla a luz diretamente fora de interações físicas. Quarto, nada tem poder sobre a luz. Quase isso. Mas, com um ajuste importante. A luz pode sim ser afetada, mas só por coisas físicas, como gravidade, buracos negros curvam a luz, materiais, lentes, espelhos, campos eletromagnéticos em certos contextos, mas consciência ou pensamento, não. Resumindo de forma direta, mesmo nesse cenário hipotético maluco, de múltiplas consciências e controle total, a luz do computador não mudaria, porque ela segue leis físicas independentes da mente. Sua imaginação pode simular tudo isso, mas não altera os fótons reais. Se quiser, posso transformar essa ideia num conceito de ficção científica mais plausível, tipo como seria um universo onde a mente realmente controla a luz.